7, onde mais de 160 livros foram doados para o pessoal, bastante gente passou, pegou, e aqui a gente vai encerrar essa temática. Mas eu vou começar me apresentando, por mais que todos vocês me conheçam, só para vocês entenderem um pouco do meu perfil e por que eu faço parte desses projetos. Eu sou formada em gestão ambiental, especialista em direito ambiental e engenharia ambiental e sanitária. Trabalho nessa área, tenho uma empresa nessa área, mas em 2022 eu tive uma crise de ansiedade muito forte, onde eu achei que alguém estava querendo me matar, porque eu tinha um carro preto parando na frente de casa e mandaram para casa algumas cordas. Estava endereçado lá para casa, mas não era para mim. E eu achei que isso era arma do crime, que eles fizeram isso para me matar e dar um jeito de não descobrirem de onde veio a arma. Foi um acesso, assim, um surto momentâneo, que depois de pesquisar muito, ligar para a transportadora que fez a entrega, eu descobri que na rua tinham duas casas número 17. Uma no começo da rua e uma no final. E eles só erraram a entrega, não tinha ninguém querendo me matar. E conversando com amigos, conversando, nossa, eu tive um leve devaneio, falaram para mim, por que você não escreve? Você gosta tanto de ler? Eu falei, nossa, é verdade, por que eu não tenho? Daí eu trouxe a história da avó, que é uma história conhecida, uma história importante para a nossa família, no primeiro livro, mas como eu sou leitora desde cedo, eu decidi que precisava ser um material bem feito, porque eu também sou muito crítica em relação a livros, né? Diagramação, capa, folha. Então eu fiz um curso de capacitação, sou capacitada por um curso de escritores, que foi ministrado pelo PROAC, pela Samanta Ruth. E a partir disso, o livro que eu estava escrevendo eu mandei para a editora Monteiro, e hoje eu tenho 3 livros publicados por editora e um livro publicado de maneira independente para a Sossô, que é a minha afilhada, por causa eu juntei um materialzinho para ela poder se distrair e pintar, e agora ele está à venda na internet também, caso alguém queira comprar para reproduzir com qualquer outra criança, é possível também. Mas eu sou agente cultural e desde 2022 eu faço projetos nessa área, workshop, palestras em escola, já fui para o bairro do Padrão, na ETEC, e hoje eu estou aqui com esse edital. Esse edital foi um projeto pensando em levar acesso à literatura mesmo e tentar estimular para a gente não deixar morrer essa parte importante. Mas eu vou começar com vocês falando desde o início, tá? Porque essa apresentação, essa palestra, ele vai abordar como que essa literatura impacta a gente desde a primeira infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade. A gente vai concluir com um vídeo de uma psicóloga falando sobre o tema, ela que trabalha, né, com a cabeça das pessoas para falar o que ela acha disso, e já parte para o encerramento, para vocês poderem acrescentar a opinião de vocês também, caso tenham algo a acrescentar. Mas na primeira infância, começando pelo começo, literalmente, o contato com o livro, ele não é apenas uma forma de entretenimento, ele também é a abertura para a aprendizagem. É nesse primeiro contato que as crianças conseguem desenvolver a conexão entre som, letra, forma, conseguem colocar no papel. Então, é o primeiro contato que vai levar para o aprendizado futuro da escrita e da leitura. Mas também é onde começa incentivando toda a parte da criatividade, né? Que é aquele exemplo prático que a gente tem. Quando a gente lê para uma criança, eles podem não estar entendendo nada do que está escrito. Mas a gente termina de ler, eles pegam o livro da nossa mão e falam, nossa, é minha vez. E contam uma história completamente diferente que eles criam na hora. E é isso que o livro faz. Além de ter essa associação de o que é importante, o que é uma forma, o que é uma letra, como que a gente junta tudo no papel, esse som é da letra A, tudo isso vem da literatura, a gente também tem esse incentivo na criatividade deles. Um exemplo prático também é que as crianças que ouvem histórias regularmente desenvolvem uma associação melhor entre sons e palavras. E eles também conseguem entender melhor as emoções para quando chegar na fase da alfabetização. Minha mãe também, desde cedo, me ensinou a ler, me escrever. Eu entrei na escola, por mais que meu nome seja muito comum, eu sou Gabriela Mendes, eu já entrei escrevendo Gabriela Mendes, lendo algumas palavras. E isso estimulou muito a minha criatividade que eu tenho até hoje. Eu era criança que puxava as brincadeiras na escola, que inventava o que a gente ia fazer. Então é muito importante produzir desde cedo. E só para reforçar para vocês, então na infância é muito importante usar reconhecer sons, palavras, figuras e
é que não só um exemplo pessoal que eu vou trazer também, mas tem estudos que comprovam que adolescentes que são inseridos nesse contexto de literatura, independente se é ficção científica, se é romance, eles conseguem se colocar melhor no lugar das pessoas e desenvolver a empatia a partir dos livros que eles leem. Eu, na adolescência, era a pessoa responsável do grupo por decidir quais eram os temas, decidir o que seria falado, o que a gente abordava no trabalho, justamente porque eu estava sempre lendo, então eu sempre tinha alguma coisa fresca em mente para a gente poder acrescentar. Mas um exemplo muito importante é uma palestra que eu dei no bairro do Favor. Era para crianças de 9 até adolescentes de 14 e 15 anos, todas meninas, em questão de empreendedorismo, porque elas estavam muito desassistidas, sem esperança, sem querer ter um tipo de rumo. E a gente foi com essa palestra para mostrar para elas que existe uma opção de escolha. Então tinha uma moça que fazia unha e ela foi falar sobre esse cenário de como é ganhar dinheiro fazendo unha. Tinha uma moça que foi falar de maquiagem, de como é o cenário de ganhar dinheiro fazendo maquiagem, uma de roupas. E eu fui com a ideia de falar mais da minha empresa. Eu falei, não, se é empreendedorismo, a gente fala como dá para ganhar mais numa empresa que você tem que ter, acho bacana introduzir. E sendo transparente com vocês, elas não se importaram nem um pouco, não ligaram nada. Quando eu comecei a falar que eu era escritora, surgiu ali um interesse nelas na minha participação, e foi um interesse muito maior do que nas outras. Elas queriam saber como que era escrever, de onde eu tirava a ideia, do que falava no meu livro. E quando eu falei que escrevo principalmente sobre mulheres, sobre violência contra a mulher, criou-se um debate ali entre crianças de 9 até adolescentes de 15 anos, imediato, onde todo mundo estava conversando sobre, expondo a sua opinião, então teve uma troca muito rápida. E as meninas, inclusive, perguntaram se eu não poderia dar um livro de presente. E eu falei que eu levei de presente para a biblioteca, com vários outros, mas como tinha classificação indicativa, elas tinham que aguardar. E uma menininha de 9 anos falou, mas por que, tia? Eu falei, não, porque tem violência, né? Ela falou, mas e se a gente vê todo dia em casa? E daí eu fiquei meio sem resposta para uma criança de 9 anos que, através do que eu estava fazendo no meu trabalho, eu estou no livro, conseguiu expor um sentimento muito pessoal dela, mesmo que de maneira imperceptível, do que acontece no cotidiano. Uma outra menininha de 10, 12 anos chorou enquanto eu falava, ela chorou baixinho e depois veio me abraçar. Então são cenários assim que a gente vê o quanto ele tem um impacto. Não só quando a gente fala de desenvolvimento, mas também de sentimento das pessoas. Recapitulando, na adolescência, então, a transformação de identidade, o senso crítico, o senso de justiça, a comunicação e ter, de fato, um perfil como pessoa formada. Avançando um pouquinho mais agora para a vida adulta, se a gente fala aqui na infância, a literatura nos ensina, na adolescência, ela nos ajuda a desenvolver todas essas coisas. Na vida adulta, ela serve para relaxar. Então, é aquela cena clássica do adulto no filme que deita na cama à noite com óculos, com uma luzinha baixa, lendo seu livro com um chazinho, que é esse momento que ele encontra para relaxar. E normalmente nessa fase a gente não tem muito tempo. Sair de casa, trabalhar, voltar para casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ir tomar banho, dormir, trabalhar de novo. E a gente acaba ficando tanto sem estímulo para área dos estudos quanto sem esse relaxamento. E existem pesquisas que mostram que 6 minutos do dia já reduz o estresse em 68%. Porque o cérebro, na hora que você lê, ele desacelera. Ele precisa focar para criar as histórias na cabeça, para criar os cenários, os personagens. E quando a gente vê o que a gente teria passado ali muito tempo rolando a tela de um TikTok, de um Instagram, vendo a vida perfeita das pessoas, a gente consegue no livro passar mais de uma hora criando um cenário novo para a gente, que vai criar estímulos, que vai nos ajudar a relaxar e que vai criar essa rotina de nós todos, né, de poder relaxar um pouco de uma maneira muito mais saudável. Também tem exemplos práticos aqui, sempre que eu estou numa roda, independente de com qual adulto eu estou, com quem eu estou conversando, que se é, se é no trabalho, se é no mercado, se é com amigos, eles sempre perguntam quem eu sou e o que eu faço. E eu falo, eu escrevo livros, falo da área tal também, mas quando eu falo da escrita, todo mundo se interessa muito mais. E eu dou um jeito de falar sobre o que eu escrevo, como se fosse um audiobook, narrando o que eu escrevo de fato, para criar essa identificação e eles gostarem do que estão ouvindo. E funciona, é batata. Sempre tem identificação, eles sempre falam, conheço fulano que passou pela mesma coisa. E começa, o que antes era uma conversa só de trabalho, tá todo mundo que acaba se estressando e voltando, muda para um cenário
acontece na idade. Existem estudos que comprovam, inclusive as fontes de tudo que eu estou falando vão estar nessa pesquisa, que você não conseguir ver melhor depois do acesso ao link, porque aqui está um pouquinho difícil de visualizar. Mas existem pesquisas que mostram que a gente introduzir a leitura na terceira idade afasta e diminui a causa de Alzheimer na pessoa, melhora a comunicação e você vê o posicionamento deles mudando também. E eu trago como um exemplo prático as minhas próprias avós, que tem a memória já não é muito boa, que acaba esquecendo uma coisa ou outra, que tem que anotar no papelzinho, mas quando eu escrevi o livro e lancei, todas elas leram, as duas cantaram e leram, passou um intervalo assim, de mais de uma semana para a gente se ver, e quando a gente sentou para conversar, elas lembravam de coisas que eu não lembrava. Eu falava, nossa, mas que tal coisa no seu livro? Então, né? Eu não lembro muito bem dessa parte, e assim, foi um estímulo muito diferente que elas lembraram. A partir da leitura, elas lembraram que é uma coisa que ficou presa e que a gente vê que muda de fato as pessoas. Então, só para recapitular, a terceira idade é um estímulo e é um exercício mental, mas também, se a gente for analisar um contexto geral, em todas as idades, a gente tem essa mesma percepção de que a leitura ela entra para estimular, ela entra como um exercício. E agora, para concluir, né, essa palestra, concluir todos esses dados que eu estou passando para vocês, eu queria deixar uma reflexão de que o livro, ele não é só uma ferramenta para fazer, apesar do que foi dito. Ele também ajuda no autoconhecimento, ele também fortalece o nosso cérebro, ele traz um estímulo constante em todas as fases, o desenvolvimento, a comunicação, ele sempre vem através de um bom livro. E eu trouxe para vocês aqui uma frase. Pode parar, por favor? Obrigada. É uma frase da Ruth Rocha, que a leitura, antes de mais nada, é estímulo, é exemplo. E é exatamente isso. É isso que a gente vê em todas as fases. O quanto a leitura ela serve como exemplo. Eu vou reproduzir para vocês agora o vídeo da psicóloga Dandara, que ela trouxe o cenário dela, o contexto dela, o que ela tem de opinião sobre como muda a leitura no dia a dia. Olá, eu sou Dandara, psicóloga. Atualmente eu trabalho pelo viés da psicanálise. Estou fazendo uma pós em neuropsicologia e tenho uma ampla experiência com psicologia escolar, onde eu atuei na Escola da Família com projetos voltados para a sociedade, para a comunidade que estava inserida naquele contexto escolar. E também hoje atuo na área clínica, que é a área que eu atuo desde que eu comecei o meu processo dentro da psicologia, nos estágios e tudo mais. Eu já trabalhei em área de dependência química, clínica para desenvolvimento infantil, clínica para adultos, adolescência, na velhice, enfim. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre a importância da leitura. A leitura para o desenvolvimento no cognitivo, né? O que a leitura faz no nosso cognitivo, no nosso desenvolvimento cognitivo desde a infância até a velhice. Então, dessa forma, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão de Paulo Freire, porque é impossível não citar Paulo Freire. Ele é um grande pioneiro da educação no nosso país. Então, Paulo Freire acredita que a leitura ela é revolucionária. Por que a leitura é revolucionária? Porque ela traz um senso crítico, ela é transformadora. Ela faz o sujeito que está lendo, imerso naquela leitura, se conecte com novas possibilidades, amplifica esse viés de possibilidades na vida desse sujeito. É transformadora no sentido de transformar realidades, de transformar formas de pensar. Porque a leitura, como vocês vão entender daqui a pouco, ela pode criar novos caminhos nos nossos processos cerebrais. E isso é genial. Mas a gente já vai chegar aí. Antes disso, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o que é cognição. Porque não faz sentido eu entrar nesse assunto sem explicar isso para vocês, senão vai ficar muito confuso. Cognição é uma junção de processos cerebrais. Processos esses que são essenciais para o nosso desenvolvimento humano. Então, o que seria a cognição? Percepção, atenção, memória, raciocínio lógico, inteligência emocional, entre várias outras coisas que fazem parte do nosso desenvolvimento. Sem a cognição, é muito difícil a gente falar em desenvolvimento, porque um anda com o outro. Então,
a cognição faz parte do nosso desenvolvimento básico. Sem a cognição, a gente não consegue ter funções básicas que são essenciais para o nosso funcionamento. Dessa forma, pensando em cognição e em leitura, e pensando um pouquinho no que eu falei sobre Paulo Freire, vocês já começam a entender um pouquinho sobre a importância da leitura na cognição. Porque, veja, se a leitura é transformadora, se ela traz novas formas de pensar, novos caminhos de raciocínio, de soluções de realidade, de perspectivas diferentes, se traz um caminho novo no nosso cérebro, uma nova conexão cerebral, como que isso não é um benefício para a nossa cognição, para o nosso desenvolvimento? Então, agora eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, do que a leitura impacta na nossa cognição. Bom, vamos falar então sobre a infância e o processo de desenvolvimento cognitivo. Pensando em tudo que eu falei até agora, eu acho que vocês já conseguem ter uma noção de como que a leitura impacta no processo cognitivo na infância. Eu poderia listar por horas aqui, mas a gente não tem esse tempo, então eu vou resumir, né? Bom, a gente pode ver a leitura como uma grande possibilitadora da amplificação do vocabulário infantil. Porque quando a criança está escutando a contadora de histórias falar sobre aquela narrativa, ela está prestando atenção nas palavras, ela está prestando atenção na fonética, e como que se pronuncia aquela palavra, como aquela palavra está inserida num contexto de um texto, de uma frase. E, além disso tudo, além de ampliar esse vocabulário, a gente vai para a parte da alfabetização, que essa criança ela consegue entender como é que aquela palavra é escrita, como é que aquela palavra é posicionada dentro de um texto, dentro de uma figura de linguagem, ela consegue entender o significado daquela palavra. Então, é de grande importância para o processo de alfabetização, de amplificação da linguagem como um todo, né? Até para a socialização, etc., porque essa criança vai ter mais recursos para socializar a partir disso. Essa parte da leitura também é importante para o processo de criatividade, porque a criança vai imaginar, ela vai fantasiar, ela vai colocar um mundo de novas possibilidades a partir daquela narrativa. Dentro do setting terapêutico é importante por quê? Porque a gente consegue trabalhar as emoções dessa criança. A gente consegue trazer literaturas que envolvam o contexto emocional, o contexto de vida daquela criança, para a gente conseguir trabalhar isso dentro da clínica com a leitura. Então, a gente vai pegar um livro que vai ajudar essa criança a administrar as próprias emoções. Então, resumidamente, essa leitura na infância para o processo cognitivo é importante para a criatividade, para a amplificação do vocabulário, para o processo de alfabetização, para o processo de linguagem, para o processo de administração das emoções e dos sentimentos. Ou seja, é muita coisa, né? Quando a gente entra na adolescência, a gente cita novamente Paulo Freire, quando ele fala que a leitura possibilita que a gente enxergue o mundo com outra percepção, que é transformadora na nossa realidade. Ou seja, na adolescência tudo isso vem à tona. Por quê? Porque desenvolve o senso crítico. O adolescente, quando ele está lendo, ele está desenvolvendo o senso crítico dentro de todo o conhecimento que ele tem. Isso possibilita para que seja uma base sólida para a formação da sua personalidade, das suas opiniões, das suas convicções. Então, a leitura é extremamente importante no processo de formação de identidade desse adolescente, para que ele possa entender aquilo que ele concorda, aquilo que ele discorda, que ele desenvolva um senso crítico inteligente perante as coisas. Já na fase adulta, a gente consegue perceber que a leitura volta nesse lugar de estimular a memória, a concentração, a capacidade de argumentação. Porque quando se inicia essa fase adulta, na correria do trabalho, do dia a dia, é difícil você ver um indivíduo conseguir parar, prestar atenção, focar, tirar um tempo para ler, para focar em outras coisas que não sejam aquela realidade que ele está em si, né? Então, ele consegue tirar um tempinho para ele conseguir focar, direcionar essa atenção dele, trabalhar a memória, trabalhar a argumentação, ajuda na extensão de vocabulário, ainda como a gente falou lá na infância, isso é uma coisa que vale para todas as fases. Então, essa expansão de vocabulário ajuda também na fase adulta, nessa argumentação, enfim. Já na velhice, é muito importante a gente falar sobre a importância da leitura para a velhice. Por quê? Porque na velhice, a leitura ela mantém a mente ativa. O que implica isso, né?
ela retarda o declínio cognitivo. Então, quando a gente vai para a velhice, a gente começa a perceber que esse cognitivo, né, as nossas os centros de percepção das coisas do cognitivo, a memória, a atenção, a percepção, o raciocínio lógico, o raciocínio emocional, começa a ficar um pouquinho mais devagar, né? Então, o que a leitura traz? Ela ativa isso, ela faz com que esses processos continuem aqui funcionando de uma forma bacana, né? E ela também pode evitar doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer, né? E ela estimula também a memória e a plasticidade cerebral, que é disso que eu vou falar agora. Não velhice, plasticidade cerebral, sem a gente falar sobre neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Neuroplasticidade é um estudo que diz que o cérebro consegue ir se adaptando e criando novas conexões cerebrais. E o que isso implica na leitura? Tudo. Porque o nosso cérebro ele é capaz de criar novas rotas de conexões. E isso é muito importante. Na terapia, é basicamente o que a gente faz quando a gente traz uma problemática que o paciente só consegue enxergar por um viés e a gente promove uma reflexão em torno daquilo, para enxergar por outras perspectivas. A leitura, ela estimula essa neuroplasticidade, ou seja, ela estimula novas conexões cerebrais, novos hábitos, novos costumes, novos comportamentos, novas formas de enxergar a realidade que está inserida. A neuroplasticidade, ela está trazendo muito avanço para a nossa ciência, da parte de neuropsicologia, de neurociência, porque traz um benefício excelente para o nosso desenvolvimento neurocerebral. Então, dessa forma, fazendo link com tudo isso, aqui na clínica eu observo que tem muitas pessoas que pós-pandemia tiveram muita dificuldade com concentração, memorização, foco. Por quê? Porque a gente está numa sociedade imediatista. Os vídeos são curtos, a gente não consegue mais parar para assistir uma coisa que demande tempo. As pessoas estão sem paciência, elas estão ansiosas, elas querem aquele conforto, aquela sensação de recompensa rápida. Então, a leitura, ela vai contra isso. A leitura é totalmente o caminho oposto. A gente precisa sentar, ler, se concentrar, para que aquele conhecimento seja adquirido, para que aquela história seja narrada. Então, ela vai no processo contra esse da pandemia que a gente teve, de muita informação, de vídeos curtos e tudo mais. E ela trabalha a nossa memorização, a nossa atenção, coisa que os vídeos curtos, esse acesso à informação rápida, está trazendo como um malefício para o nosso foco, para a nossa atenção, para o nosso processo de aprendizagem no geral. Enfim, concluindo, a leitura é extremamente essencial para o nosso desenvolvimento em todas as fases da nossa vida, para os nossos processos cerebrais, para os nossos processos de neuroplasticidade. E eu espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho. Eu tentei ser breve, mas é difícil porque é um assunto muito interessante e extenso, mas eu acredito que eu consegui trocar um pouquinho com vocês sobre a importância da leitura no nosso processo cognitivo. É isso, eu me despeço de vocês e eu agradeço por toda a atenção estendida até agora. Volta o slide, por favor. Antes de acender a luz, eu só queria mostrar para vocês que 1 a cada 2 brasileiros ainda não leu nenhum livro nesses últimos 3 meses. Pode avançar. Esse aqui é um gráfico que a gente trouxe da porcentagem da literatura e como ela está inserida no nosso contexto. Na infância, em verde são as pessoas que leem e os cinzas que não leem, tá? Então, na infância, a gente tem mais de 70% de leitura. Na adolescência, é um pouco mais de 60%, mas já começa a diminuir bem. Na vida adulta, fica na casa dos 20%. E na terceira idade, somente 17% leem livros. E a gente vê que a leitura, ela se perde com o passar dos anos. Pode fazer, por favor. E como que a gente pode mudar essa realidade? Novamente, já partindo para o encerramento, que aqui eu trago até um convite para caso vocês queiram acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, para saber como que a gente pode mudar essa realidade, porque é igual ontem, trazendo de exemplo novamente, a professora que estava aqui, tinha algumas outras pessoas que acrescentaram como entrevista, falando que o livro eles não consideram nem caro, mas que é opção de escolha, e que as pessoas estão deixando de escolher. Como que a gente pode mudar para que a gente volte a inserir a literatura no nosso dia a dia, que é muito importante mesmo. E eu, Gabriela, dando meu jeitinho, estou fazendo esse trabalho. Esse é um exemplo. Hoje é o encerramento, então serve também como prestação de contas para o público, para as pessoas da cidade, para se tratar, né,
de um edital municipal de acesso gratuito para todos. Novamente, todos os dados serão disponíveis para ser consultados. Tudo foi realizado nesse projeto também. Mas eu comecei com uma distribuição de livros no centro da cidade. Mais de 200 livros foram entregues. A gente tem alguns hoje também que podem ser escolhidos. Encerrando com essa palestra, que é para introduzir para vocês e mostrar por que é importante, por que a gente escolhe esse tema e por que eu, mesmo com uma procura sendo cada vez menor, eu decido estimular ao invés de largar a mão. Porque a leitura, ela transforma a gente. A leitura, como a Ruth Rocha diz, é exemplo, ela é estímulo, e ela transforma a gente em todos os fases da nossa vida. Mas não só esse projeto, tem também o projeto da Lei Rouanet, que eu estou na fase de procurar patrocinador, ele já está aprovado, mas é um clube de leitura que eu vou fazer mais no final do ano, começo do ano que vem, e também vai contar com distribuição de livros, com um clube de leitura só de livros nacionais, e vai finalizar com uma nova palestra sobre esse mesmo tema, para trazer um estudo de caso pessoal, de fontes de dados pessoais, para ver o que vai mudar nessas pessoas que estão participando do clube ao longo do período de leitura. Porque eu vou dar preferência para pessoas de 16 até a infinidade, principalmente se puder ter um senhor junto com a gente, porque é a fase que a leitura acaba se esvaindo mais, né? Como a gente pode ver pelos gráficos. E eu vou ver o que muda no seu crítico, no posicionamento, no debate, na fala, e vou trazer eles também para falar o que eles sentem nessa mudança. Então, essa palestra ela foi para encerrar de fato o projeto, concluir a entrega dos livros, mostrando por que é importante, por que eu decidi fazer esse tipo de ação, mas também para deixar um convite para vocês, porque em breve teremos uma outra ação voltada para a literatura, vou estar sempre fazendo, então eu vou sempre avisar, eu vou sempre botar nas redes sociais, porque além de estimular a leitura, a gente também tem que democratizar o acesso. Porque dependendo do público, uma pessoa que recebe um salário mínimo no mês, ela não vai segurar R$50 para comprar um livro. Ela vai fazer a compra de mercado. Não existe nem a possibilidade de considerar comprar um livro. Então a gente não tem como inserir um contexto, pensando em política, pensando em vivência, sem de fato democratizar o acesso. E é por isso que eu faço esse tipo de projeto, foi por isso que tudo isso foi realizado. E eu agradeço vocês por terem dedicado esse tempinho da noite de vocês de domingo, mesmo com o jogo do Corinthians, do Palmeiras, para poder ver o encerramento. Muito obrigada, gente. Obrigada.